Vamos a um atendendo a pedidos. Rodrigo Cabral. Fala o que está por trás de Arão e os levitas. Na Bíblia tem supostas ordens de Deus dizendo para o povo sustentar os levitas para sempre. O que está por trás disso? Os sacerdotes do pós-exílio aqui cintilavam levitas? E isso é texto escrito por uma geração anterior de sacerdotes que estavam interessados em serem sustentados perpetuamente pelo povo? E seu plano falhou na troca de poder? Vamos lá. Bem, é uma questão muito delicada, porque a gente não tem mapeamento nem arqueológico, nem historiográfico disso. A gente só pode trabalhar com os textos bíblicos e fazer uma reconstrução sempre hipotética destas questões. Então, aqui vão dois pressupostos. O primeiro pressuposto, que caracteriza as minhas abordagens da Bíblia aqui na Tenda do Necromante, que é o fato de eu considerar que os textos da Torá, fundamentalmente, não só, mas fundamentalmente, e eventualmente em sua totalidade, são, como diz o croato, fotografias em negativo do momento histórico em que os textos estão sendo produzidos. A gente lê esses textos errado porque a gente pega a fotografia, que é um negativo do momento histórico em que o texto está sendo produzido, lida com essa fotografia como se ela fosse um filme do passado. Então a gente lê essas narrativas de modo completamente errado. Na igreja, sem nenhuma exceção, e na academia, muita gente boa cai nessa armadilha. Você só pode saltar da narrativa para o mundo em que a narrativa foi produzida, não para o mundo suposto que ele está descrevendo. Não há descrição nenhuma, em termos históricos, em nenhuma narrativa do Antigo Testamento nesse sentido. Peguemos, então, Números 12. Números 12 é uma fotografia em negativo das circunstâncias históricas do momento em que o texto está sendo produzido. E a narrativa é bastante simples de ser compreendido quando você sai do mundo ingênuo e mitológico de ficar brincando com Miriam, Arão e Moisés como se isso fosse a descrição de algo que aconteceu no passado. É uma retroprojeção, mas retroprojeção, veja o vídeo sobre retroprojeção, de acontecimentos que estão se dando no momento em que o texto está sendo produzido e estão cifrados no texto. É o sentido de negativo. Você precisa revelar a fotografia para que você saiba o que está acontecendo. Então vamos revelar a fotografia. O que nós vemos no negativo? Nós vemos Miriam e Arão, uma mulher e um homem, Miriam e Arão, brigando, discutindo, reclamando, porque Moisés alega que só ele fala com Yahvé. Yahvé se aproxima deles e não questiona o que está sendo criticado. Porque o que está sendo criticado está certo. A narrativa concorda com o fato de que Deus fala com Moisés, não com Miriam e com Arão. Mas se a reclamação de Miriam e Arão não tivesse fundo de verdade, bastaria a divindade dizer: eu nunca falei com ninguém. Eu falo com Moisés só. Não, a narrativa não pode fazer isso. Porque a reclamação de Miriam e Arão procede. Tanto é que a divindade, quando vai dar a resposta, ela diz: é verdade. Quando tem um profeta no meio de vós, eu falo com ele. Então, parece que a razão será dada a Miriam e Arão. Moisés está dizendo que Deus só fala com ele, e Miriam e Arão estão dizendo: não, fala com a gente também. Então vem Deus e diz: é verdade, quando eu tenho um profeta, então parece que Deus vai dar a razão. Mas aí, imediatamente, a narrativa deixa claro: não, quando eu falo com Moisés, com o profeta, é meia boca. Na verdade, eu nem falo. É um sonho. Eu não falo com o profeta. Ele tem um sonho. E o que ele vê enigma, é um espelho embaçado. Ele não vê nada. Moisés não. Com Moisés eu falo. É a minha boca falando para o próprio Moisés. Moisés chega a ver a minha forma. Pois bem, então a decisão está tomada. Deus fala com Moisés, não fala com Miriam e não fala com Arão.
Bem, se isso é um negativo, a gente tem que perguntar o que está acontecendo no momento em que o texto está sendo escrito, para que a gente possa compreender essa narrativa. Se Croto está correto, e aposto meus 2 braços que está, se essa negativa é a realidade invertida, você precisa descobrir, então, quem são esses personagens. Quem é Miriam? Quem é Arão? Quem é Moisés? E você só pode descobrir quem eles são olhando atentamente o comportamento deles. Moisés é aquele cara que, no momento em que a narrativa está sendo escrita, é a única pessoa com quem Deus fala. Quem é? O sumo sacerdote de Jerusalém. Perfeito. E Miriam? O próprio texto diz quem é Miriam, é profeta. Miriam representa as profetisas. Os profetas e as profetisas, porque as profetisas eram mais guerreiras, elas enfrentaram o sumo sacerdote, botaram para quebrar. Foram executadas, né? Sofreram o diabo na mão dos sacerdotes, mas enfrentaram. Resta então a gente descobrir quem é Arão. Vamos olhar para Arão. Ele começa do lado dos profetas. Os profetas e Arão, Miriam e Arão questionam o sumo sacerdote, questionam Moisés. Por que você está falando que agora Deus só fala através de você? Sempre falou através da gente. O sumo sacerdote dirá, é verdade, até hoje, mas a partir de agora não. A partir de agora só fala através de mim. Miriam será condenada, o que significa que os profetas vão levar pancada na cabeça. É professor em greve em São Paulo levando pancada da PM. Mas e Arão? Vamos olhar o comportamento de Arão. Arão começa do lado dos profetas, questionando Moisés. Mas ele não vai ser castigado na narrativa. No final da narrativa, Miriam é castigada, é tornada leprosa, e Arão fica bonitinho, limpinho, sem nenhuma mácula, e a gente vê ele se aproximando de Moisés. Miriam é expulsa do acampamento, enquanto Arão se aproxima de Moisés. E intercede a Moisés. Ele assume um papel intercessor, que não vai ser atendido porque Deus diz que o pecado dos profetas é grande demais para ser perdoado. Mas o que significa essa aproximação de Arão ao sumo sacerdote? É porque ele representa os levitas. E agora chegamos ao tema da consulta. Quem eram os levitas? Os levitas eram uma espécie de parceiros de trabalho dos profetas. Os profetas e os levitas atendiam a população de Judá espalhada pelas cidades, pelas vilas, pelos campos, pelos territórios de Judá. Durante o período pré-exílico e também durante todo o século do cativeiro, não há nenhuma interferência do rei, da coroa e do templo de Jerusalém na religião da população. A população pratica a religião do jeito que quer. E eles se servem dos profetas, das profetisas e dos levitas. Eventualmente de sacerdotisas, não descartaria. Então são os atendentes religiosos populares, como os pais de santo, as mães de santo, que atendem a população nas suas necessidades cotidianas, as chamadas necessidades espirituais. Né? Precisa de bênção, de oração, de cura. Aí procura um profeta, procura um levita. Quando o sacerdote toma o poder, no século V, e ele exige que a população venha praticar culto em Jerusalém, só em Jerusalém, em lugar mais nenhum, profetas e levitas vão morrer de fome. Então vai haver um enfrentamento. Vêm os profetas, se juntam profetas e levitas, vem aquele bando de profetas e levitas enfrentar o templo de Jerusalém. O que o templo fará? Comprará os levitas. Por que você está brigando com a gente? Vem trabalhar para a gente. Aqui tem trabalho para vocês. Tem que limpar cocô de bicho, sangue de bicho, tem que preparar a pele dos bichos, o chifre dos bichos, tem muita coisa para vocês fazerem. Você vem trabalhar como diácono aqui, vem trabalhar como ogã. E como na narrativa Arão se bandeia para o lado de Moisés, é aí que os levitas deixam de ser sacerdotes da população e passam a ser funcionários do templo de Jerusalém. Os profetas não aceitarão acordo. Não há, inclusive, trabalho para os profetas no templo de Jerusalém. Então, a narrativa termina com eles sendo amaldiçoados e expulsos da comunidade. Vai acabar, a profecia acaba como instituição oficial do templo de Jerusalém, não tem mais. E na população será tolerado nas fronteiras, bem longe, bem longe. Se passar perto de Jerusalém, a cabeça vai rolar. Daí saem os levitas. Os levitas se tornam de atendentes religiosos populares, de
sacerdócio de segunda classe no Templo de Jerusalém para varrer o chão, limpar cocô de bicho, limpar sangue de bicho, essas coisas assim. A manutenção mecânica, administrativa do Templo de Jerusalém, e os sacerdotes ficam para a operação dos ritos principais, a administração do poder, a administração da nação, etc, etc, etc. Com o desaparecimento dos profetas e a transformação dos levitas num corpo principal, os levitas assumirão, na tradição, o papel que cabia aos profetas. Então, se você comparar, por exemplo, o livro de Reis com o livro de Crônicas, no livro de Reis, os profetas têm lugar. No livro de Crônicas, não tem. Eles são substituídos pelos levitas. Então, na minha opinião, os levitas são os antigos sacerdotes populares, autônomos, profissionais liberais, que viviam do exercício do rito religioso, né? As benzeções, eram os benzedeiros, as curas, era um tipo de atividade mágica, mas relacionado a uma modalidade de sagrado sacerdotal. E os profetas eram a modalidade do mago que maneja diretamente os poderes dos Elohim de cima e os Elohim de baixo. Espero ter explicado. Tchau, tchau.